Ele vai falar tudo, não vai sobrar nada. Boa noite a todos. Então, né, como a gente vai procurar, né, nessa noite, falar disso que é uma coisa, na verdade a dor é uma coisa muito comum, né, presente na vida de todos nós. Não tem quem não, né? Então a gente vai ver a dor sob a ótica da doutrina espírita, é óbvio, como a gente sempre faz. E a doutrina espírita, que trata de tudo, não deixaria de tratar desse tema tão importante que é a dor, né? Então, e na literatura espírita, então, a gente vai encontrar muito sobre isso, tem muita coisa. Só para dar um exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, que fala da dor, é o maior capítulo do Evangelho. Você vê quanto que é importante e quanto a gente não vive essa situação, né? Então, por quê? Ora, se a gente vive num mundo de provas e expiações, provas nos trazem dores, expiações também, porque o espírito num estágio de evolução, de imperfeição, que está nesse segundo estágio do mundo, então é muito natural que a gente esteja passando por tudo isso, né? Então, na verdade, tem muita coisa para se falar. Mas eu trouxe aqui só duas coisas assim que... São dois exemplos. Porque o exemplo ilustra bastante, a gente acaba captando bastante. E como é um texto meio longo, eu não trouxe tudo escrito aí. Eu vou lendo e a gente vai acompanhando e fazendo algum comentário, algum apontamento. Para que a gente consiga... Porque a mensagem por si só vai se explicar. Porque quem que conseguia ilustrar, dar exemplo melhor do que qualquer um? Jesus, né? Ele falava por parábolas. Então o que a gente vai trazer hoje aqui é do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Nélio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E chama Jesus no Lar porque realmente contam vários encontros deles, que eram feitos no final do dia, antes de dormir, com Jesus no lar. Era o verdadeiro evangelho no lar, né? Então ele se reunia na casa de alguém, com os familiares, os discípulos, cristãos, e ali ele falava e esclarecia sobre eles. E o tema desse capítulo no 31 chama A Razão da Dor. Tem tudo a ver com o que a gente está estudando hoje, né? Então, que isso possa nos esclarecer e orientar. Então, eu vou lendo e falando alguma coisinha. Então, começa, então, o Nélio Lúcio falando, né? O Espírito, através de Chico Xavier. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa. A hora que eu vi que Raquel... na semana passada, ela citou esse livro aqui, Jesus no Lar de Nélio Lúcio, e ela falou que ela fez umas modificações. Falei, será que ela modificou esse capítulo também? Ela colocou o nome dela? Mas não era. Era antiga servidora da residência de Cusa. Cusa era um representante do Herodes Antípes, lá cuidava da residência dele, né? E essa mulher queria trabalhar lá. Inclusive a mulher de Cusa, ela era seguidora de Jesus, foi curada por ele, Joana de Cusa, que seria uma encarnação de Joana de Ângeles, né? Então essa Raquel ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade?
Então falou, por quê? Nosso caminho é de dor, de aflição. Se a gente é filho de Deus, se os anjos estão nos protegendo, se Deus está nos protegendo, por quê? Jesus fitou a interlocutora com um olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são grandes famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Aqui ele já disse tudo, né? Ela perguntou, por que Deus permite? Ele não falou, não é que Deus permite, é Deus que manda a dor. A dor vem de Deus. Por quê? Porque os povos são como rebanhos, né, de ovelhas que estavam caminhando para Deus. O aprisco de Deus, o abrigo de Deus, e que não é na terra. Como ele disse, a terra é só o caminho, e nesse caminho, na nossa caminhada, é uma luta, para que a gente aprenda, que a gente se aperfeiçoe, né? Só que quando a gente, aqui, na terra, nesse caminho da terra, nessa caminhada de luta, a gente sai do caminho, ele disse, a dor é o aguilhão. O aguilhão é uma vara com um ferro pontudo para cutucar animais, para se conduzir animais, seja ovelhas, gado. Então, ele disse que isso é a dor. Para as ovelhas, aqueles de nós que ficaram à beira da estrada, que saíram do caminho para Deus, do caminho do bem, voltem para a estrada. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. Cadê o Jô? Tá bom, o som está alto. Não estou gritando também não, né? Então, o pessoal ficou mudo, né? Falou, que será, né? Que vem por aí, né? E ele continuou, Jesus. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia do conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Então Jesus estava dizendo que todo excesso faz mal, né? Se é de poder, a pessoa abusa, se é de conforto, relaxa, e até comida demais apodrece e traz verme. Então, reparando, porém, que a Assembleia de Amigos lhe reclamava explicação mais ampla, ele estudou fraternalmente, então falando que ele vai chegar. Eu só olhando. E aí Jesus continua. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento, ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros, os músculos, a sorrir, a repousar e a zilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e em seguida orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. E afastava-o, ora a ora, da influência perniciosa ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. O que Jesus está dizendo aqui? Que, por ordem de Deus, um anjo tomou conta de um homem que nascia. Será que a gente não se reconhece aqui? Será que toda a humanidade não acontece isso? Aliás, o anjo da guarda, ele já até antes, né, começa a tomar conta de nós, né? E aí ele vai falando o que acontece. Ó. Quando a gente começa, os primeiros movimentos a gente não sabe nada, não sabe mamar, não sabe sorrir, não sabe. É ele que está ajudando a fazer tudo isso, procurar a mãe, a andar, a falar, a raciocinar, ler, escrever, fazer conta. Ele está ali junto o tempo todo, ó. Não se afasta num instante, inclusive afastando espíritos infelizes que poderiam nos levar à morte. Quantas vezes a gente, como criança, o nosso anjo da guarda não evitou de acontecer alguma coisa, né? Continua Jesus. Soprando-lhe
ao pensamento e ideias iluminadas, aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar, da água, da vestimenta e das palavras. Vezes sem conta salvou do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Então veja, e continuou esse Espírito cuidando, né? Intuindo, inspirando, através de coisas, de pessoas, de nós mesmos, pensamentos, coisas para que a gente ande no caminho do bem, né? Ó, ideias iluminadas aos clarões do infinito bem. Através de 1000 modos de socorro imperceptível. A gente não percebe. Mas ele está ajudando a gente através do familiar, do amigo, do gato, do livro, da TV. Está lá, ele ajudando a gente. Garantindo a saúde do corpo, né? E do espírito. Dava-lhe medicamentos invisíveis. Através de plantas, aqui está investimento, água e ar. A gente aqui não recebe, passa, não recebe fluidificação na água. Então você vê o trabalho desse anjo guardião, né? Ao amanhecer, vezes sem conta salvou de erro, de crime e de males sem remédio que atormenta os pecadores. Quantas vezes, por conta desse anjo protetor, nós não deixamos de cometer equívocos que trariam consequências, com certeza a gente sabe, difíceis para a gente. Ao amanhecer, o pajem celestial, né, esse anjo celestial, acorria atento, tudo isso é Jesus falando, hein? Acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Então, o anjo estava com ele desde cedo. Você vê, no que ele respirava, no que ele comia, no que ele fazia, no que ele pensava. Todos os passos dele, procurando levar ele sempre pelo caminho do bem e do amor. Assim acontece com todos nós. Ao anoitecer, postava-se-lhe a cabeceira da cama, né? Amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. Então, não só protegia ele do assédio dos espíritos infelizes, como aguardava ele se desprender do corpo para levar ele para o ensinamento, para continuar de uma maneira mais efetiva. Então, até por isso aqui fica um parênteses, né? Que a gente ouve essa recomendação. A diferença que faz, não apenas a gente fazer uma prece antes de dormir, mas a gente pedir para o nosso protetor, aqueles espíritos que nos assistem, para levar a gente. Fala, por favor, nem que eu queira ir para o outro lado, por favor, me leve com você. Para aprender alguma coisa, ter uma atividade boa. Faz toda a diferença para o outro dia. E ele está dizendo que o anjo faz isso, né? No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro, jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior. Estimulou a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. E que acontece com todos nós, né? A gente vai nos conduzindo para os melhores sentimentos e emoções, tomando conta que a gente procura um trabalho digno, para que a gente procure esse entusiasmo santo, ou seja, caminhar no caminho do bem, procurar Deus, né? Os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, e para que ele pudesse, num lar, né? Formar um lar para ele poder continuar com esse serviço santificante. Acontece com todos nós. O homem, todavia, nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam. Fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanhas graças do céu,
jamais se animou a estendê-las na terra, e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Então veja, ele recebeu tudo. Não só do invisível benfeitor, né, mas de Deus e de todos, né? Mas ele não reconheceu, ainda se tornou orgulhoso, egoísta, cruel. Então, e a gente, né? Porque a gente também não tem só esse anjo protetor que está com a gente, que vai ficar com a gente durante toda a nossa vida. Além de outros que ajudam também, como a gente temos aqui na nossa casa. Além de Jesus que está cuidando de todos nós, de Maria, de Deus que está presente dentro e fora de nós. A gente se lembra de agradecer às vezes, mas a gente reconhece todas essas bênçãos. Às vezes, desse anjo da guarda, a gente nem lembra da existência dele. Essa que é a verdade. Quanto mais agradecer. E aí, procura satisfazer as nossas vontades. Né? Nós somos espíritos que estamos vivendo um planeta de provas e expiações, somos imperfeitos, temos essa tendência. Só que tem essas consequências. A gente procura atender as nossas necessidades, esquece de tudo que recebeu, porque se lembrasse, talvez a gente não faria tanto. A gente seria um pouquinho mais solidário. E acaba trazendo consequências, né? E aí, quando experimentou o primeiro desgosto, que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Ele recebeu tudo de todos e não agradeceu, não reconheceu, não seguiu, não compartilhou. Ou seja, ele foi contra a lei do amor, contra a lei da fraternidade. E o que acontece quando a gente infringe a lei da fraternidade? Tem as consequências, né? E aí ele teve esse primeiro desgosto. E o anjo da guarda dele, aflito, o anjo guardião, procurava levantar o ideal de bondade, ou seja, queria de todo jeito ajudar ele. Lembrar dele do caminho do bem, ficou preocupadíssimo com isso. Mas só que, aí, quando um anjo maior se aproximou dele, ele ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Aí um anjo superior falou: não, agora você deixa. Ele teve tudo, teve excesso. Ele precisa aprender agora. Então, o dissabor, o desgosto, se converteu em aflição, né? Que são as dores, né? Que pode durar uma hora, um dia, uma semana, muito tempo, né? E continua Jesus, ele termina a história falando isso. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz, com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. A dor, a grande mestra, né, ensinou. Precisou passar por isso. E é o nosso caso, a gente recebe tudo isso. A gente faz isso. E a gente recebe essas situações que pela dor vão nos ensinar a paciência, a humildade, o amor e a paz com todos. E aqui termina. Fim da historieta. Esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas emudecendo a servidora dominada pela meditação, que os ensinamentos da noite lhe sugeriram, o culto da Boa Nova foi encerrado com a ardente oração de júbilo indefinível, né? E ficou todo mundo, não tinha o que falar, né? Nem Raquel, nem ninguém tinha dúvida, né? Do que Jesus falou. Então, o que a gente, né? Está tudo ilustrado aqui. Quem de nós nunca escutou falar que a gente aprendeu pelo amor ou pela dor? É o ditado dos mais antigos que tem. É isso aqui. Ou pelo amor,
todo o amor que a gente recebe de Deus, de Jesus, da guarda, da natureza, dos irmãos encarnados, inclusive, quantos? Mas a gente não consegue agir só pelo amor. E também não é de se estranhar isso, porque a gente ainda estamos em evolução, e como a gente sempre conversa, né? Porque os Espíritos nos ensinam que a gente procura estudar, procura aprender. Porque para aprender, para estudar, para mudar conceitos, não é difícil. A gente entende que para mudar sentimentos demora. Precisa lutar. Então, até que a gente mude esses sentimentos, até que a gente consiga só agir por amor, ainda vai um tempo. Então é natural que a gente venha encontrar com a dor. Mas a gente sabe que é para o nosso bem. Sabe que ela vem para reajustar. A gente sabe que é o ferro que vai colocar a gente de novo para o caminho de Deus. Não vamos se revoltar. Então a dor faz parte da nossa vida. E a doutrina espírita, né? Através dela a gente entende que a dor faz parte de um processo educativo da nossa evolução, né? Mas a gente ainda, como espírito imperfeito, como a gente vem falando, a gente tem uma visão meio embaçada e a gente acha que dor é um tormento e a gente quer evitar ao máximo. Quem aqui na Terra fica feliz de encontrar com a dor, falando, olha que chance que eu tenho de crescer? É difícil encontrar um assim, não é? Paulo dizia isso, no apóstolo Paulo, né? Não me lembro direito. Ele falava, dor, onde está que não me visitas? Né? Porque ele se fortalecia na dor. Ele encontrava Deus na dor. Mas a gente é difícil, Então, a gente ainda, enquanto humanidade, de uma maneira geral, não foi entendida qual que é a finalidade da dor. Qual que é o real sentido da dor na nossa vida. Então aqui no livro, estou trazendo mais só algumas coisinhas da literatura espírita aqui. No livro Ação e Reação, onde André Luiz, da série do André Luiz, né, ditada pelo Chico Xavier, no capítulo 19, um instrutor dele chamado Druso, diz que tem 3 tipos de dor. A primeira é a dor evolução, que ela vem de fora para dentro. Ou seja, não é coisa nossa, não foi nós que provocamos, não é consequência de nossos atos. Mas ela é necessária, porque senão a gente não ia crescer. Porque ele dá o seguinte exemplo: o ferro precisa ser esquentado e batido para ele ser melhorado. A semente tem que ser enterrada, isso aqui é Emmanuel dizendo, tem que ser enterrada na terra para sofrer ali, para depois se tornar uma planta, né? Os animais, através do seu sacrifício, estão se desenvolvendo. Uma criança chora para poder desenvolver seus órgãos. Então, a dor, ela é uma dor que ajuda a evoluir, necessária. Bom, se a gente vive num planeta de provas e expiações, estamos repetindo isso aqui porque a gente precisa se lembrar disso. E tem a ver com o tema. Expiação é quando a gente tem uma atitude que não é boa para nós, ou para outros, ou para os dois, que gera uma consequência que a gente tem que passar para aprender. Fica aqui. A prova, não. Coisa que nós não fizemos, mas nós precisamos aprender. Nós não passamos por determinadas situações que, se não houver a oportunidade de aprender, a gente não vai crescer nunca. E aí, então, a dor e a evolução é isso. São as situações que nos são colocadas para a gente aprender. Já a dor e expiação, né? Como a gente está falando, que é o segundo tipo de dor, é essa dor que vem de dentro para fora. Coisas que a gente foi acumulando, né? Por vidas e vidas e vidas e séculos. E a gente vai se reajustar, né, perante a justiça divina, através a dor que vem para que a gente aprenda. Não é para castigar, não é punição. E a última delas, Druso explica, é a dor auxílio. E ele fala que o seguinte, né? Que ao longo das nossas vidas, né? A gente cresce em muitos aspectos. Avança, mas em outros não tanto.
a gente, pelo contrário, acaba se endividando, acaba arrumando compromisso, né? E às vezes compromissos sérios, que pode atrasar muito a nossa jornada evolutiva, pode trazer uma consequência bem difícil. Então, a dor auxílio, né? Vocês vão rir, mas é uma dor que a espiritualidade amiga nos traz através de uma doença que nos deixa de cama, numa situação difícil por um longo tempo, para que a gente deixe de cair numa situação que ia ser muito complicada, de criminalidade, um ato ruim, situações que não iriam parar. A doença vem para isso. Ou então mesmo para preparar a gente para a desencarnação. Porque a gente sabe disso, que muitas pessoas são colhidas de surpresa pelo seu desencarne. Não só por não saber, por não saber lidar, por ter um choque, por não estar preparada. E às vezes essa dor auxílio, né, vai fazer que através dessa doença longa, também vai ter longas reflexões para se preparar, né, para poder voltar para a vida espiritual. Eu não estou com sede, mas eu vou tomar só para... Deixa eu ver se está boa. Ai, João, que boa que tá, João. E no livro Ceifa de Luz, no capítulo 32, né? Emmanuel chama a dor de mestra divina. E eu não vou ler toda a mensagem, que ela é longa, tal, mas assim vou reduzir algumas tópicos importantes que ele falou. Que ele fala que a dor tira a gente do reduto da delinquência e do inferno da culpa. Então a gente continua errando e continua se culpando e continua sofrendo, né? E ela é uma mestra divina, como se fosse uma enfermeira, um anjo, né? E porque ela, paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida. Tudo que a gente faz volta para a gente, para que a gente, sentindo a dor, perceba o prejuízo que está cometendo, não só para o outro, como para a gente mesmo. E faz com que a gente se desgarre desse círculo vicioso de erro, de remorso, de culpa e de dor. Então ele fala assim que quando a gente já é uma criança, né, ainda no berço, sofrendo dores atrozes, ali está um irmão que traz grandes desequilíbrios, precisando desses momentos para se recuperar. Que as feridas que a gente às vezes vê no nosso corpo são as mesmas feridas que a gente abriu no peito do outro. Que no mesmo lar, né, no mesmo sangue, se reúnem adversários ferrenhos, que brigaram com muito ódio, e através dos laços de amor do lar, das obrigações do lar, acabam se reconciliando, né? Pessoas que às vezes nascem numa situação no lar de pobreza, de doença, não são mais do que aqueles que lá atrás, com muitos recursos, eram avarentos, ambiciosos, prejudicaram muita gente, para que eles possam voltar para o caminho da fraternidade. E mesmo pessoas que têm problemas mentais são aqueles que abusaram da inteligência, né? Lá um tempo atrás. E ele fala essa frase: aqui ela corrige a dor, né? Mais adiante ela esclarece, além reajusta e mais além aprimora. Então a gente vai passar pela dor. Primeiro para corrigir, depois para entender, para depois mudar o caminho, para depois a gente melhorar. Então ela é a nossa grande mestra nisso. Né? E eu falei que eram 2 exemplos, né? Só que essa aqui é uma história real. Que, na verdade, essa pessoa aqui nem é espírita, nem acho que nem religião, não sei se ele tinha, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Se trata de, a Renata vai ajudar, Viktor Frankl.
Tá vendo? Não sabe. Viktor Frankl era um psiquiatra, psicanalista austríaco, assim como Freud. E ele, por ser judeu, na época da Alemanha nazista, né, do nazismo, na guerra, ele também foi perseguido e preso em campo de concentração. Sua família também. A esposa que estava grávida, seus pais e irmãos, todos morreram no campo de concentração. Mas ele, passando por tudo isso, sobreviveu. E quando ele saiu de lá, estava com 25 quilos. Muito frágil. Mas o que ele fez enquanto estava lá e depois? Ele buscou, acima das dores, um sentido para o seu sofrimento. Por isso ele resistiu. E por ser um psicanalista, uma pessoa que queria entender a alma. Ele é famoso, escreveu alguns best-sellers, vocês vão saber. Ele criou a chama logoterapia, que era uma terapia com base no sentido da vida. Então, ele assim que ele foi liberto, né, que ele desenvolveu isso, ele começou a divulgar essas percepções, esses conceitos que ele desenvolveu a partir do que ele viveu com a dor, né? E ele começou a ensinar sobre o sentido da vida. E ele dizia que o sentido da vida pode ser encontrado em 3 caminhos. 3 caminhos. O primeiro é quando a pessoa faz um trabalho importante, um feito qualquer, uma missão, que depende do que ele sabe, depende da sua ação, e que a pessoa se responsabilize por isso. Trabalho, seja para alguém, qualquer coisa, né? É servir, né? O segundo caminho é do amor, seja por uma pessoa, por uma causa, uma ideia, né? Mas também que a pessoa se responsabilize, se sinta responsável por quem ele ama ou pela causa que ele está servindo. E por último, o terceiro, é quando se está diante de um sofrimento inevitável, uma dor muito forte, assumir uma postura de buscar um significado e utilidade para a dor. Como a gente costuma, a doutrina nos ensina, né? Não é por que estou sofrendo, é para quê. Pois através da experiência, cada pessoa pode contribuir para a vida de outras pessoas. Aí que eu achei isso demais do que ele passou. E agora eu vou falar palavras dele, né? Ele falou que dentro de cada um de nós tem celeiros cheios onde nós armazenamos a colheita da nossa vida. Então a gente tem na nossa alma tudo o que a gente fez. Daquilo que é de bom, daquilo que tem significado, ele diz, o significado está sempre aí, nesse celeiro. Então, a nossa alma está cheia dessas coisas valiosas, desses 3 significados que ele falou. Quer seja por ações, né, que fizemos, ou coisas que aprendemos, o amor que tivemos por alguém, ou o sofrimento que superamos com coragem e resolução. Cada um desses eventos traz sentido à vida, mas realmente suportar um destino terrível com dignidade e compaixão pelos outros é algo extraordinário. Dominar seu destino e usar seu sofrimento para ajudar os outros é o mais alto de todos os significados para mim, ele disse. Então, a gente sabe que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então sabemos que a dor nos ensina. Então, se a gente não se revolta, no Evangelho diz isso, né? O bem e o mal sofrer, no capítulo 9, né? A mensagem do Espírito Protetor fala que no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele diz que não são todos que sofrem que vão ser bem-aventurados, só os que sofrem aproveitando, que não se revoltam, que estão aprendendo.
Aqueles que se revoltam, que não sabem por quê, vão ter que passar de novo. Então, o sofrimento é quando a gente não entende. Porque quando a gente fica perpetuando aquilo, fica se fazendo de vítima. O que ele nos ensina é uma coisa muito nobre aqui, né? Porque, olha, ele não é espírita, mas vejam só. Na minha pobre maneira de ver, né? A gente aprende o que com a doutrina espírita? A gente tem que exercitar e vamos longe. Que é servir e amar. Então ele falou que o grande significado é servir. Um trabalho, ser responsável por um serviço, né? Servir as pessoas. Segunda coisa que ele falou é amar. Amar uma pessoa, uma causa. Então amar e servir. Mas e a dor, né? A gente também aprende aqui com a dor que temos que passar pela dor, né? Mas quando ele nos dá que, quando a gente, sabendo que tem um sentido para isso, que é para o nosso crescimento, e a gente se utilizando de todo o apoio que a gente tem da espiritualidade, de Jesus, de Deus, né? De todos que nos envolvem, a gente vai superando por nosso próprio bem, mas a gente já saber de antemão que quando a gente vai passar por isso, e a gente, quando passar por isso, vai ter como dar o ombro para outra pessoa, ensinar, isso é uma coisa muito, muito valorosa, que o Vitor merece o nosso aplauso.